Olá, pessoal! Tudo bem? Como estamos? Hein? Estão curtindo essa chuvinha que tá dando aí? Tá bom, né? Dá uma esfriada? Pois é, mas a preguiça não pode tomar de conta não, viu? Vamos corrigir a nossa última atividade sobre substantivos. Ai, professor, já estudei substantivos. Será que você já sabe tudo? Será que se eu perguntar qualquer coisa sobre esse assunto, você vai saber? Hã? Por isso que a gente sempre vai continuar estudando sobre os substantivos, tá? É importante que você conheça. Aqui eu coloquei as funções e a flexão dos substantivos, mas existem vários outros assuntos que a gente pode abordar sobre esse tema, certo? E a gente vai estudando assim de pouquinho, coloco mais aqui um pouquinho para vocês, e a gente não precisa ir aprender assim tudo de uma vez, não. Aos poucos a gente vai aprendendo tudo, vai dar tudo certo, tá bom? Aqui, essa atividade foi retirada do livro, tá? Se vocês quiserem, todas as vezes em que eu retirar a atividade do livro, eu vou avisar para vocês. Por quê? Porque você pode pegar o livro que está aí com você, que eu sei, e usar como suporte. Você vai abrir lá na página, e aí se tiver alguma dúvida e você quiser ler a matéria que tem no próprio livro, dá tudo certo, é bom também. Ai, professor, estou com um monte de dúvidas. Você pode perguntar para mim também. Durante as nossas aulas, vocês sabem que eu fico à disposição. Eu sei que muita gente fazendo essa atividade ficou assim, professor, fiquei cheio de dúvidas, eu não sabia mais como era. Me pergunte, não tem nenhum problema não. E o principal, mesmo que você tenha dúvidas, mesmo que você olhe para a questão e não entenda muito lá o que está escrito e você tente fazer pelo que você lembra, não tem problema, tá? O melhor e o maior professor da nossa vida sempre serão os nossos erros. Então, se você errar, e aí agora assistindo comigo, você vai ver qual é a resposta certa, e aí você vai aprender com o seu erro. Você, poxa vida, errei isso, mas nunca mais eu vou errar. Entendeu? Vamos para a atividade. Aqui é a comunicação, vocês já conhecem, né? Eu também preciso dizer que essa correção da atividade é para os meus alunos e também para os alunos da magnífica professora Cris. Eu espero que vocês aí, alunos da professora Cris, estejam gostando da aula também. Vocês têm a melhor professora que vocês poderiam imaginar de língua portuguesa, viu? Ela é massa, muito boa mesmo. Então acompanhem aqui comigo vocês também. Substantivo, funções e flexão, tá? Vamos logo para a atividade, certo? Que a primeira já é assim, ó. O Calvin não gostou muito de se deparar com minhocas. Será que ele teve razão? Leia esse trecho de uma matéria jornalística. Vamos lá, ler comigo. Pesquisa indica que minhocas podem se reproduzir no solo de Marte. Será? Vamos ver. A NASA usa o solo de um vulcão havaiano para simular o ambiente de Marte. Muita gente acha nojento, mas aqueles pequenos vermes gosmentos que chamamos de minhocas são fundamentais para boa parte da vida na Terra. Não à toa, Charles Darwin passou 39 anos de sua vida estudando esses animais rastejantes. Sem as minhocas, a agricultura nunca teria prosperado às margens do rio Nilo e Eufrates. A sociedade egípcia e mesopotâmica nunca teriam surgido e o mundo seria bem diferente do qual vivemos. Cientistas agora tentam repetir o processo para iniciar outra civilização, mas dessa vez em Marte. Um dos maiores desafios de colonizar o planeta vermelho é justamente a produção de alimentos. É isso que se dedica o biólogo Winger Wameling, de Wageningen Universidade de Pesquisa, não sei falar direito, dos Países Baixos. Utilizando um simulacro do solo marciano retirado pela NASA de um vulcão havaiano, ele passou a tentar produzir rúcula, em estufas semelhantes às que seriam construídas no planeta estrangeiro. No solo foram adicionados fezes, urina de porco e minhocas adultas. Eca! O papel das minhocas é simples, porém fundamental. Elas comem matéria orgânica e defecam o humus, um fertilizante natural extremamente eficiente, rico em nutrientes fundamentais para o crescimento vegetal, como nitrogênio, fósforo e potássio. Elas também cavam túneis na terra que permitem a entrada de ar e água no solo, dos principais empecilhos para o cultivo em solo marciano. Então a atividade vai falar sobre isso, sobre os cientistas tentarem, fazer uma plantação num solo em Marte. Já pensou? Se dá tudo certo e a gente consegue
transformar Marte em um planeta habitável. Estão ligados que vocês podem ir visitar Marte, né? Já pensou? A gente pegando um ônibus ali na esquina e diz assim, vou ali passear em Marte. Vamos para a atividade, vamos lá. No item A diz assim, por que de acordo com o texto, o mundo de hoje seria diferente se não existissem as minhocas? Tem exatamente a resposta lá no texto. Porque sem as minhocas, a agricultura não teria se desenvolvido às margens do rio Nilo e Eufrates, e a sociedade egípcia e mesopotâmica nunca teria surgido. Eu espero que você já tenha estudado história e saiba um pouco sobre isso aqui, tá? Sobre o surgimento, né, das cidades e das cidades, né, que são as cidades egípcias e mesopotâmicas e como isso aconteceu à margem do rio Nilo. História é massa, viu? Item B. Que relação se pode estabelecer entre as minhocas e a agricultura? Se você leu lá, você percebeu que a minhoca foi fundamental para a agricultura. Lá nos nossos antepassados, bem atrás mesmo, quando eu era adolescente, muito antes disso, tá? As cidades, elas começaram a se formar justamente através da agricultura. Antes disso, né, os nossos antepassados, né, os homens das cavernas, eles saíam para caçar, né, e ir atrás de alimentos. Qual foi a grande sacada do homem? Ele disse assim, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais atrás não, eu vou fazer a plantação aqui perto mesmo. E aí eles perceberam que eles podiam cultivar alimentos num local, que era o que eles precisavam, e fazia isso tudo ali sem precisar sair. Então foi isso que aconteceu. E para que isso acontecesse era necessário o quê? Para a gente plantar, a gente precisa de solo fértil, areia, né, com bastante minhoca e bosta, e água. Eram as duas coisas fundamentais. O homem percebeu que era necessário isso para poder cultivar as plantas. Então ele fez isso aonde? Nas margens dos rios, né? E sem as minhocas isso não teria acontecido, porque as minhocas são fundamentais para tornar o solo fértil. É ela que deixa assim a terra bem furadinha para a água, né, entrar e a planta conseguir beber água. Olha a importância disso. É por isso que os cientistas estão tentando reproduzir essa mesma situação que aconteceu lá no passado e que deu origem à nossa Terra aqui, onde a gente mora hoje, lá em Marte, para ver se acontece lá também. Então vamos para a questão. Qual é essa relação entre as minhocas e a agricultura? É que as fezes das minhocas, olha a importância, adicionadas ao solo ajudam a compor o humus, né? Um fertilizante natural rico em nutrientes e importante para o crescimento das plantas. Sem isso, talvez não dê certo lá em Marte também. Entendeu por que elas são importantes? Releia esse trecho e observe o substantivo destacado. Sem as minhocas, a agricultura nunca teria prosperado às margens do rio Nilo e Eufrates. A sociedade egípcia e mesopotâmica nunca teria surgido e o mundo seria bem diferente do qual vivemos hoje. Cientistas agora tentam repetir o processo para iniciar outra civilização, mas dessa vez agora em Marte. Vamos lá, considerando esse contexto, que processo é esse? Que processo é esse? Né? Essa é a pergunta. Ele está falando outra civilização. De que outra civilização ele está falando? Gente, se ele está falando de Marte e criar um local propício para criar-se uma outra civilização, só pode estar falando de Marte, né? E que processo é esse? Vamos lá, vamos para a resposta correta. O processo corresponde ao uso das minhocas para ajudar no desenvolvimento da agricultura. Esse processo que ele está fazendo. E outras civilizações refere-se à sociedade que poderia surgir em Marte, caso a agricultura do planeta prosperasse. Essa é a resposta certa. Entenderam? Dúvidas? Alguma? Quiser pode me perguntar, viu? Próxima. O substantivo pode assumir diferentes funções quando empregados em texto. Leia e compare essas orações extraídas no texto anterior. Vamos lá. Cientistas tentam repetir o processo. O substantivo cientistas corresponde à locução verbal tentam repetir. Quem tenta repetir são os cientistas. Um está interligado ao outro. Um não faz sentido sem o outro. Eles estão juntos para poder fazer sentido dentro da frase. Tá dando para entender? E eles concordam também no singular e plural, tá? Se um tiver no singular, o outro está no singular. Se um tiver no plural, o outro está no plural. Entendeu? Próximo exemplo aqui, ó. Elas também cavam túneis. Certo? O substantivo túneis completa o sentido do verbo cavar. Cava o quê? Túneis. Olha como um está ligado ao outro. Entendeu? Vamos lá para a questão. Releia o trecho da
do texto da atividade 1 e indique no caderno os substantivos que se relacionam e concordam com os verbos a seguir. Teria prosperado. O que era que teria prosperado? Lá no segundo parágrafo, se você voltar, você vai ver. A agricultura. A agricultura teria prosperado. Entendeu? Próxima, a palavra acha. Lá no primeiro parágrafo, ele diz assim, muita gente acha. Ó, um está relacionado ao outro. Muita gente acha, certo? E o próximo é a palavra passou, que também está no primeiro parágrafo. Porque Charles Darwin passou. Tá lá. Se a gente voltar, a gente vai ver aqui no primeiro parágrafo. Tem assim, ó. Charles Darwin passou 39 anos. Quem passou? Charles Darwin. Um ligado ao outro, certo? Fácil demais, né, gente? Próxima. Agora volte ao trecho lido e indique. Aí tem aqui assim no caderno, né? Tio, como o senhor é doido. No caderno a gente está fazendo atividade aqui no Google Forms. Gente, me desculpa, foi um erro meu, tá? Como eu retirei a atividade do livro, eu acabei não prestando atenção nesses detalhes. Não era fazer no caderno, não. Tá bom? Da próxima vez eu presto mais atenção e tiro isso. Era para fazer aqui mesmo, tá bom? Então tem aqui no caderno, mas não era no caderno, não. Então vamos lá. Agora volte ao trecho lido e indique os substantivos ou expressões que complementam o sentido dos verbos e das locuções a seguir. Vamos lá. Tentam repetir. O que é que tentam repetir lá em Marte? O processo. Esse mesmo processo de surgimento da agricultura, tá bom? Iniciar. Iniciar o que, gente? Outra civilização, lá em Marte, tá bom? E colonizar. Colonizar onde? Colonizar em que lugar? Lá no planeta vermelho, que é Marte. E a quarta que diz assim, tentam produzir. Eles estavam tentando produzir o que nesse experimento? Rúcula. Se você ler o texto, você vai ver que eles estavam tentando reproduzir a rúcula. Tá bom? Próxima. Observem os substantivos que você encontrou nos itens A e B, o que, em geral, elas designam. Ou seja, elas dão um nome a quê? Os substantivos dão um nome a algo ou a alguém, gente. Vocês já sabem disso, né? E esses substantivos que apareceram aí, eles estavam dando nome a algo. Estavam dando nome a um processo, estavam dando nome a um lugar. Os substantivos são isso, eles dão nome a algo ou a alguém. Tá bom? E aqui eu coloquei, né, a classificação para vocês saberem. A função dos substantivos é designar, nomear, ou seja, dar nomes a seres reais ou imaginários, coisas, sentimentos, ações, lugares, qualidades. Ao lado de outras palavras, elas também ajudam a organizar os sentidos de um texto, mantendo sua coesão. Vocês estão craques em substantivo, não é não? Próxima, terceira. Leia algumas informações sobre a jaguatirica, um mamífero que faz parte da fauna brasileira. Bem rápido, jaguatirica. Leopardus pardalis. Alimentação, mamífero de pequeno e médio porte, aves, répteis e peixes. Isso é o que ele come. A reprodução, a gestação varia entre 70 e 85 dias, nascendo de 1 a 4 filhotes com peso entre 120 e 340 gramas. E saiba mais sobre ele. O felino de médio porte, os machos são maiores que as fêmeas, podendo medir 1 metro, mais a cauda com até 40 centímetros, pesando entre 8 e 15 quilos. A jaguatirica tem coloração variável, de cinza a amarelo bem pálido, ou amarelo claro a um castanho ocráceo. As manchas negras tendem a formar rosetas abertas, desenhando traços longitudinais. São animais solitários, de hábitos noturnos e excelentes nadadores e escaladores de árvores. O território de um macho adulto varia em torno de 18 km². Vamos para as questões. De acordo com as informações do trecho, como é a aparência da jaguatirica? É só voltar lá, você vai ver que a cor do animal pode variar entre cinza amarelo bem pálido ou amarelo claro ou castanho ocráceo, e ele possui manchas negras pelo corpo. Esse é o item correto. Item B. Na descrição da jaguatirica, quais substantivos são usados para indicar as habilidades desse animal? Todo mundo sabe, né? Lento e pesado é que eles não são. Eles são nadadores e escaladores. Massa, né? Item C. Quais são os outros substantivos que fazem referência à jaguatirica e contribuem para a construção de sentido? Várias vezes o animal foi designado, foi nomeado de outras formas. Ele foi nomeado de quê? De felino, de mamífero, tá? De macho ou de fêmea, porque ele pode ser macho ou fêmea. Ele só não é réptil e peixe, tá bom? Se você não marcou nenhum desses dois, tá tudo correto. E no item D, a última, tem assim, no texto, que substantivos fazem referência ao sexo do animal. Quando a gente fala desse animal, a gente chama ele de macho ou fêmea ou de homem e mulher? Fácil demais, não era não? Era só marcar os substantivos macho e fêmea.
Então, se você veio até aqui, você aprendeu tudo sobre substantivos nessa atividade e agora você vai para o seu WhatsApp ganhar um ponto extra somente porque você assistiu a aula toda e você vai perceber que o que eu vou dizer agora é o seguinte, tá vendo esse objeto que está na minha mão? Olha esse objeto que está aqui na minha mão, vocês estão conseguindo ver? Pois é, vocês vão ou no meu WhatsApp, professor Pedro, ou no WhatsApp da professora Cris e vão lá escrever para ela a palavra celular para ganhar um ponto extra. Isso vai provar que você assistiu a aula até aqui, certo? Vai lá no WhatsApp, no individual, fala comigo e escreve celular que eu vou saber que você assistiu até o final dessa aula. Beleza? Um ponto extra para quem fizer isso. Pessoal, saudade de estar com vocês. Comentem aqui o vídeo no WhatsApp se você estiver gostando da aula, se você tiver alguma dica para dar. Professor, fala mais assim, faz mais assado, faz alguma coisa. Pode jogar aqui, diz se você gostou, se você não gostou, curte, comenta. Eu estou aqui para isso. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!